Teve um momento no YouTube em que podcast havia se tornado um novo estilo de conteúdo, sendo popularizado pelo Flow e pelo Podpah. E agora está literalmente em toda parte. E é sério, tem muita gente fazendo podcast hoje em dia. O Tropia, o Canal Piuí, o Calango, o Zero, o Christian Figueiredo e até o Enaldinho. É sério. E de tantos tipos de podcast, claro que tem uns que se destacaram por serem diferentes um do outro. Mas tem aquele tipo de podcast que foi primeiro a se popularizar, que na minha opinião já tá começando a saturar. E o porquê eu vou comentar aqui com vocês hoje. O podcast que mais se popularizou, querendo ou não, foi o de entrevistas. Depois que o Flow começou, literalmente surgiu milhares de outros praticamente iguais. O Podpah foi um dos que se popularizou muito recentemente, chegando a passar o Flow. Mas além desse surgiram milhares de outros, e o engraçado é que todos que eram desse gênero acabaram não se diferenciando muito do que era o Flow, fazendo esse estilo de podcast cansar muito rápido. Até porque em todos eles, pelo menos uma pessoa já foi repetida. Lucas Inutilismo, por exemplo, já foi em milhares desses podcasts, e até que isso não seria um problema, se pelo menos as conversas acabassem sendo diferenciadas, o que não acontece na maioria das vezes, fazendo esse gênero de vídeos saturar muito rápido. Eu, pelo menos, depois de uns 4 meses com esses podcasts de entrevista e os cortes também, eu acabei cansando e desistindo de acompanhar esse gênero. Eu não parei de ouvir podcast. Tem alguns ainda que eram diferenciados e prendiam minha atenção. O podcast do Canal Piuí é um grande exemplo disso. Mas já outros, eu realmente já não vejo mais tanta graça assim. Eu não sei se isso só aconteceu comigo e tal. Isso também tá na tua mente e tal, você tá pensando na mesma coisa, comenta aqui que eu vou adorar ler. Obviamente eu não tô criticando o conteúdo dos caras. O que eu tô querendo dizer é que tá tudo ficando muito parecido. E isso faz com que a gente não queira mais acompanhar. É o mesmo caso de muitas pessoas falarem do mesmo tema aqui da comunidade de opinião. E acaba que quando você vê duas pessoas falando daquele tal tema, você já não clica no vídeo de outra pessoa falando do mesmo tema. Por meio que você já sabia o que vai ter nesse vídeo. É o mesmo caso de eu ver um podcast de outro canal com o mesmo cara sendo entrevistado. E o foda é que esses canais de podcast, grande parte das vezes, não tem algo que o diferencie dos outros. Tirando o apresentador. E se o apresentador não tem carisma e faz com que o podcast só seja legal por conta do entrevistado, acaba que perde totalmente a graça da parada. E esse é o principal motivo de eu não estar mais acompanhando esses podcasts de entrevista. Porque pra mim, tirando alguns ali no meio, grande parte parece que não tem alma por trás. Parece só que é a pessoa que tá fazendo aquilo por saber que vai dar certo, não porque ama o seu trabalho. E às vezes é por isso que repetem o mesmo entrevistado, porque eles sabem que pelo menos com um entrevistado que deu sucesso em um podcast, provavelmente vai dar certo no seu também. Mas no mais é isso. Essa aqui é só a minha opinião, e se você tem uma diferente, me fala aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Valeu por terem me assistido até aqui, um abraço e adeus.